Paz do Senhor, povo de Deus, Angélica Carneiro aqui. E esse microfone aqui não quer dizer que eu sou o novo Silvio Santos da internet. Quer dizer que a gente tem uma qualidade de áudio para você agora. Continuamos com a nossa leitura do livro de Lucas, do capítulo 7 e 8. E esse é o vídeo em que fazemos o comentário bíblico dessa passagem bíblica. Você já leu a sua passagem hoje? Se você não leu, você já sabe. Pausa esse vídeo, vai lá fazer sua leitura na sua Bíblia e depois volta aqui pra gente aprender junto. O capítulo 7 começa com o relato do centurião, que tinha um servo doente. Esse servo desse centurião estava na casa dele. Jesus então se oferece para ir até esse homem para que ele possa ser curado. Porém, o centurião tem uma resposta muito perspicaz, uma resposta que até mesmo Jesus fica maravilhado com a fé dele. O centurião diz assim para Jesus: não, eu não preciso que você vá até na minha casa, eu preciso apenas que você dê uma ordem, porque assim como eu tenho subordinados, eu sei que tudo está debaixo da sua autoridade. Isso deixou Jesus tão maravilhado, mas tão maravilhado, que Jesus disse assim: eu não vi uma fé como essa aqui em Israel. Apesar de a gente esperar que os israelitas tenham mais fé, não veio de um judeu a fé que admirou Jesus. Veio de um gentil, apesar de eles serem o povo escolhido. Mas a graça é para todos, todos aqueles que creem. Logo em seguida a gente tem a ressurreição do filho da viúva de Naim. Essa mulher, ela era viúva. Seu esposo havia morrido e o seu filho tinha acabado de morrer. Isso quer dizer que ela era uma mulher que não era amparada socialmente. O que acontece aqui é que Jesus se move de uma íntima compaixão dela. E a gente retorna aqui naquilo que a gente já disse nos outros vídeos, que Lucas sempre traz o lado de compaixão de Jesus. Porque não foi só um ato de poder, ele foi um ato de misericórdia. Porque Jesus é misericordioso. Com a cura do filho dessa viúva, a gente pode lembrar também do ato de Elias, que está em 1 Reis, versículo 17 e 24, que mostra Elias curando o filho de uma viúva também. Há um paralelo de poder, não querendo equiparar o poder de Jesus ao poder do profeta, mas Jesus tinha tanto poder quanto os profetas. Logo adiante, a gente vê João preso, enviando seus discípulos, os discípulos dele a Jesus, perguntando: e aí, é você mesmo o Messias? Como é que é? A gente confia em você ou a gente vai esperar? O que é que vai acontecer? A resposta de Jesus, ela não é direta aos discípulos de João, mas ele aponta para os sinais que ele está operando. Ele aponta para as suas obras, como que ele dissesse assim: tire as suas próprias conclusões. Essas ações de Jesus, elas ecoam as profecias messiânicas, que estão em Isaías 35, 5 e 6, e também Isaías 61, versículo 1. No capítulo 7 ainda, a gente encontra o relato da mulher pecadora que unge os pés de Jesus. Essa passagem comove muita gente. Ela comove porque essa mulher, ela pega um perfume caro, derrama os pés de Jesus, ela lava os pés de Jesus com as lágrimas e enxuga com os cabelos. E eles estão na casa de Simão. Simão, quando Jesus entra, ele não oferece nada a Jesus. Essa mulher, ela não está ali só porque ela quer o Jesus milagroso, ela está ali porque ela quer redenção. Então, quando ela faz esse ato, muitas pessoas se indignam muito com o que ela faz, porque, veja, é um perfume muito caro e a gente poderia vender aos pobres. Em algumas passagens diz isso. Ou, meu Deus, essa mulher é muito pecadora, por quê? Por que ela está tocando em Jesus? Será que Jesus sabe que ela é uma pecadora mesmo? E então Jesus cita uma parábola, a parábola do perdão das dívidas. Simão, que em seu pensamento está julgando muito aquela mulher, ele fala assim: Simão, quem é mais amado? A pessoa que devia mais ou a pessoa que devia menos? Ele, Jesus, é claro que a pessoa que devia mais. Então, exatamente isso, Simão. É como se ele falasse assim, resposta certa. Realmente aquele a quem é mais perdoado é aquele a quem mais Deus ama. Jesus está falando da graça abundante de Deus. Ele está falando daqueles que se rendem, procuram o perdão, porque nele
eles acharão. A gente vai para o capítulo 8 e então começa os ensinamentos das parábolas. E é claro, começamos por aquela que é a mais famosa, a parábola do semeador. Jesus, ele compara o coração das pessoas a solos, diferentes tipos de solo. E a semente que está sendo semeada por esse semeador é a boa palavra de Deus. Então ele exemplifica várias situações onde a semente cai e não frutifica. Mas também ao final da sua parábola ele diz que a semente caiu em boa terra, terra fértil, terra preparada para a boa palavra. E essa multiplicou, deu 1%. E deu muitos frutos. E Jesus também explica depois a respeito de receber a boa palavra com o coração aberto, quer dizer que você produzirá frutos. E eu creio que você dará muitos frutos para Jesus. E ainda no capítulo 8 a gente vai para mais milagres. O primeiro citado é quando Jesus acalma a tempestade. Jesus acalma a tempestade no mar e isso mostra a autoridade dele sobre a terra. A gente pode atrelar esse milagre quando Jesus acalma a tempestade a Salmos 107, 29, que descreve Yahvé acalmando as tempestades. Isso afirma muito mais a identidade messiânica de Jesus. Ele é o Deus que acalma a tempestade. Após isso, Jesus cura um homem repleto de demônios. E ele estava morando na região de Genezaré, dos Gerazenos. Ele diz por sua própria boca, claro, pelos demônios conversando com Cristo, que ele tinha uma legião. Isso quer dizer muitos demônios. Quando Jesus expulsa os demônios desse homem, eles vão para uma manada de porcos. E essa manada de porcos, ela se joga de um precipício. As pessoas ficam muito aterrorizadas com o que acontece a ponto de falar: Jesus, entra no seu barco e vai embora, por favor. Porque a gente não pode aguentar tanto poder. O homem que foi liberto, ele queria seguir Jesus. Fala assim, não, deixa eu ir junto com você. Mas Jesus disse, não, você tem que ficar aqui e dar o seu testemunho. Ou seja, o seu ministério começa agora. Em Colossenses 2,15, Paulo diz que Jesus despoja todos os poderes e potestades malignas na cruz. E por fim, para concluir, o capítulo 8, a gente vê a cura da filha de Jairo. Enquanto Jesus ia para a casa de Jairo, Jesus encontra com a mulher do fluxo de sangue, uma mulher que possuía muitos bens, mas tinha gastado tudo com muitos médicos, porque ela tinha uma hemorragia há 12 anos que não estancava. Quando essa mulher encontra Jesus pela fé, ela toca na orla de Jesus. A orla é a barra da roupa. E nessa orla, ela encontra o milagre através da sua fé. Quando ela toca Jesus, Jesus para a multidão e fala assim, quem me tocou? Porque Jesus sentiu dele sair virtude. Então ela fala, Jesus, fui eu que te toquei. Então Jesus olha para ela e diz assim, a tua fé te salvou. Apesar de a gente já ver que ele curou o filho da viúva de Naim, Jesus mais uma vez mostra o domínio dele sobre a morte, porque ele chega na casa de Jairo e o velório já está acontecendo. E aí ele fala para as pessoas, não chorem, ela dorme. Quando Jairo recebe a notícia de que a menina já está morta, Jesus diz assim, não temas, crê somente, ela será salva. Esse milagre é uma confirmação, assim como a cura do filho da viúva de Naim, de que Jesus realmente tem autoridade sobre a morte. E nos limites mais extremos das condições humanas, ele tem o poder, que é a morte e a doença. Sobre a doença e sobre a morte, ele é superior. E aí, você gostou dessa leitura? Qual foi o versículo que você mais gostou de toda essa leitura que a gente fez? Comenta aqui embaixo pra gente. Você ficou com alguma dúvida? Também comenta aqui embaixo, a gente vai fazer de tudo para responder vocês. Eu espero que você tenha gostado de fazer essa leitura. Aqui embaixo, nos comentários, tem um recurso, que é um PDF para você baixar. Tá tudo aqui na descrição. Não perca o próximo vídeo. Leia a sua leitura e venha preparado aqui comigo pra gente poder aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Obrigado por você ter assistido esse vídeo. Fica com Deus aí. Beijo!